Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado a todos aqueles que estão sintonizados com as nossas redes sociais. Obrigado também a todos aqueles que estão se fazendo presente neste momento aqui no salão, encarnados e desencarnados. É um prazer recebê-los, né? E agora nós vamos hoje ter a palestra do Ítalo Barreto. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, né? Mas, antes disso, eu vou pedir às pessoas que estão nos assistindo para seguir-nos nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, no endereço que aparece aí na tela. E sem mais delongas, sem esquecer o nome do palestrante, Ítalo Barreto. Mas... Seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença e que a espiritualidade possa lhe intuir da melhor maneira possível, que você já está acostumado a ser intuído, graças a Deus. Paz e luz. E vamos continuar então, né, com Ítalo, né? Meus amigos, boa noite. Primeiro, agradecer o bom Deus, né, a oportunidade de estar aqui, que é uma reestreia, né? Eu tive aqui há muito tempo atrás, a casa era bem diferente, foi bem antes da pandemia, eu acho que era ali 2018, por aí, né? Mas a alegria é muito grande, sempre que a gente vem numa casa de oração, né, para partilhar, isso aqui é uma partilha, não é nada extraordinário, para partilhar as bênçãos que Deus traz para a gente, é motivo de muita alegria. A gente sente a espiritualidade da casa, a gente sente a vibração da casa, a gente vê amigos, né, como Marcos, fazia um bom tempo que eu tinha visto. É uma alegria muito grande. Só peço que Deus me coloque à altura, né, de uma reunião tão importante, tão ímpar, né, na vida de cada um de nós, porque essa oportunidade é única. Certamente, muito provavelmente, nós não estaremos reunidos, enquanto esse grupo, novamente. É uma oportunidade única. Eu gosto sempre de pensar que a nossa vida vem ocorrendo para desembocar, né? Para desaguar, tipo um rio, no agora. Porque o que a gente tem, né, enquanto encarnado, é o agora. O que a gente já passou nessa vida, a gente não vai conseguir trazer de volta. O que a gente ainda tem, a gente não sabe se tem nem mais um minuto, né? Então o que a gente tem é o presente, é esse momento para a gente aproveitar, porque é um momento de generosidade divina, né? Deus abre uma janela, né, para que a gente possa experimentar, aprender das suas coisas, aprender, né, o nosso entendimento melhorar, né? Que nós, enquanto princípios inteligentes, que somos espíritos, nós possamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, da maneira que nós compreendemos as coisas, né? Isso se dá através do estudo, isso se dá através da prece, isso se dá através de momentos como esse. Então a generosidade divina nos trouxe esse momento único, e a nossa parte, tanto a minha quanto a de vocês, é aproveitar o máximo possível, porque esse momento não se repetirá e a gente tem que aproveitar mesmo. O tema que eu trouxe com essa noite é o que nos move. Pode ser o que te move, ou pode ser o que me move. É uma pergunta, é uma reflexão que fiz para mim mesmo e que eu acho pertinente para que cada um de nós faça sempre essa reflexão, porque é interessante a gente refletir sobre o que realmente é o motor da minha vida, o que é que me dá gosto na vida, o que é que eu faço, o que é que impulsiona as minhas atitudes, o que é que impulsiona as minhas ações, não é? Depois de tanto tempo, da idade que temos cada um de nós, das experiências de vida que temos cada um de nós, o que é que na vida de cada um de nós nos move, não é? Nos tira do lugar, nos leva a agir, nos leva muda, influencia, interfere, é o combustível para o nosso
comportamento, para as nossas ações, porque é uma pergunta que a gente deve sempre fazer: o que eu estou fazendo da minha vida? Quando eu acordo pela manhã, o que é que vem em minha mente? Qual é o meu combustível? Ganhar dinheiro? Qual é o meu combustível? Trabalhar muito? Qual é o meu combustível? Ajudar muito? Qual é o meu combustível? Estar com os meus? Qual é o meu combustível? Não fazer nada? Qual é o meu combustível? Aprender das coisas do alto? Enfim, mediante a realidade de cada um de nós, o que é que nos move? O que é que me move? O que é que move você? É essa pergunta que eu venho tentar, através de uma simples reflexão, colocar no coração de vocês, porque a reforma íntima, a transformação de nós enquanto espíritos, ela requer sim essa pergunta, uma avaliação contínua de como é que estão as coisas, do que é que eu estou fazendo, como é que está a minha vida, o que é que está me movendo a agir. Minhas ações estão movidas pelo egoísmo, minhas ações estão movidas pela caridade. Enfim, é nesse aspecto que a gente vem conversar essa noite. E para nos ajudar, eu trouxe uma passagem muito conhecida do Evangelho. Eu vou ler, o Evangelho é muito forte. Eu estava ouvindo aqui a música do Samaritano, e refletindo sobre a profundidade daquela passagem. E cada passagem de Jesus na Bíblia, ela é tão profunda que a cada oportunidade que a gente lê, a gente tem uma percepção diferente, a gente tem um aprendizado diferente, a gente tem um toque diferente. Então, essa passagem aqui, da mesma forma que eu ouvi na Lei o Samaritano, me tocou muito ouvir aquela música e relembrar aquela passagem. Essa passagem aqui, toda vez que eu leio, ela realmente me toca. Todas as passagens do Cristo, porque Jesus não perdeu tempo. Jesus, na sua passagem enquanto encarnado aqui, ele deu aula o tempo todo. Então o trecho está lá no Evangelho de Marcos. Eu vou ler aqui e aí a gente prossegue a reflexão a partir dele, tá bom? É a passagem que todos conhecemos do jovem rico, mas como eu disse, sempre que a gente lê, se renova, tudo se renova. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, o jovem, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições,
e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os últimos. Né, pessoal? Então nós vemos aí mais uma grande lição dos mestres. Jesus estava passando por determinado lugar e de repente vai em direção a ele um jovem e pergunta, né, ao mestre o que é preciso para herdar a vida eterna. E aí nós vemos, e a gente está falando de movimento, e quando a gente fala de movimento, o movimento que me move, mover-se, é muito importante, porque tudo no universo é vida, tudo no universo é movimento. Se a gente olhar, os planetas estão girando em torno do Sol, que está girando, a nossa galáxia está girando, o vento está circulando, as árvores estão balançando, os animais estão se movendo, as águas estão caminhando. Mesmo em descanso, as nossas células movimentam-se o tempo todo, todo o universo é movimento, tudo move-se o tempo todo. E a gente vê essa situação do jovem rico, ele fazer um movimento importante, um movimento de ir até o Cristo. Nós registramos nesse texto um importante movimento desse jovem, ir até o Cristo. E é um movimento que assemelha-se muito a um movimento que acredito que nós que estamos aqui, ou os que estão acompanhando pela internet, em algum grau já fizeram em sua existência. Nós já fizemos esse primeiro movimento em direção ao Cristo. Nós voluntariamente nos dirigimos até o Cristo. Nós voluntariamente, tal qual o jovem rico, nos dirigimos até a Deus, indagando, questionando o que é preciso para que nos tornemos pessoas melhores, o que é preciso para que nos tornemos pessoas novas, o que é preciso para que deixemos de errar, o que é preciso para que deixemos de bater a cabeça na parede e fazer besteira. Nós fizemos tal qual o jovem rico em algum grau, porque a mensagem do Cristo, a adesão ao Evangelho de Jesus, a adesão ao Espiritismo, ela é voluntária. Nenhum de vocês foi tomado em suas residências e trazido aqui compulsoriamente para participar dessa noite. Todos nós adultos, livres das nossas escolhas, de livre e espontânea vontade, viemos aqui. Entretanto, no mesmo grau que a mensagem de Jesus é voluntária, nesse mesmo grau, a mensagem de Jesus exige de nós honestidade, sinceridade. O jovem rico, ele foi ao Mestre Jesus com sinceridade para obter uma resposta sincera, e obteve do Mestre uma resposta sincera. Porque a nossa reforma íntima, a nossa transformação, ela requer honestidade, ela requer adesão verdadeira. Ela não sobrevive na superficialidade. A adesão ao Cristo, ela tem que ser verdadeira, honesta, porque senão nós estamos nos enganando, nós estamos mentindo para nós mesmos. Se nós estamos no segmento do Cristo por qualquer outro motivo que não seja um desejo profundo de aparar, de corrigir as nossas falhas, de nos tornarmos pessoas realmente, espíritos realmente melhores, nós estamos enganando a nós mesmos. Jesus não exige nada, mas a mensagem do Cristo, ela exige verdade. Por isso que a reforma é íntima. E a gente vê um ponto interessante no jovem rico. O jovem rico, ele tentava seguir os mandamentos. Ele não adulterava, ele honrava pai e mãe, ele não roubava ninguém, ele não matava. Mas se esse cumprimento desses movimentos, desses mandamentos, for algo apenas religioso, apenas superficial, apenas ritualista, apenas para cumprir uma norma, apenas porque todo mundo faz, e não porque é no íntimo da nossa alma, não faz sentido. Porque ela dessa forma se torna apenas religião.
E nós não queremos ser apenas religiosos, nós queremos ser outros Cristos. Os religiosos da época foram os que mataram Jesus, os que levaram Jesus à cruz. Então, enquanto religioso, o jovem rico era sim um homem religioso. Ele certamente, a gente pode ver pelo trecho que ele seguia o judaísmo. Mas até que profundidade esse segmento dessa doutrina acontecia na sua vida? Ao ponto que, a partir do momento que Jesus diz: deixa tuas riquezas, dá aos pobres e vem e segue-me, o jovem rico dá um freio de mão, puxa o freio de mão, opa, aí eu acho que não já dá para mim. E quando a gente pensa em riquezas, quando a gente pensa em bens materiais, o trono do nosso coração não necessariamente são as riquezas materiais, dinheiro, prata, terreno, bem material, mas pode existir no nosso coração diversas outras coisas que são as nossas maiores riquezas, que nós colocamos acima de tudo, que nós seguimos acima do que nos orienta o Evangelho de Jesus, do que nos orienta a codificação espírita. Isso pode ser várias coisas, pode ser um time de futebol, pode ser um político que a gente está colocando no trono, pode ser um vício que a gente tem, pode ser uma pessoa, um filho que a gente idolatra, pode ser um pai que a gente idolatra, pode ser um marido ou uma esposa que a gente idolatra. Ou seja, no trono do nosso coração pode haver diversas coisas que são mais importantes, que são mais ricas, que são mais valiosas para nós, do que o tesouro da nossa verdadeira vocação, que é a vocação de sermos anjos, tal qual a gente cantou aqui. Então, quando Jesus diz dar aos pobres, quando Jesus diz entregar, quando Jesus diz abrir mão de pai e mãe, quando Jesus diz que abre mão de filho e tudo, ele não quer dizer que essas coisas não são importantes. Ele quer dizer que nós somos seres espirituais e que os bens espirituais são sim mais importantes, muito mais importantes do que qualquer bem material que possamos ter. Qualquer bem material, de qualquer natureza que seja, nada se compara à grandeza do nosso Deus. Essa compreensão que Jesus tenta passar para o jovem rico, e o jovem rico não compreende a riqueza dessa mensagem, e simplesmente ele se ausenta, ele sai, ele aborta a missão, como diria, nos filmes de ação. Ele sai fora, não dá para mim, porque no trono do jovem rico está outra coisa muito mais importante do que seguir Jesus, do que o exercício da caridade, do que a moral do Evangelho. Então ele também, numa atitude honesta, ele sai fora, ele desiste, porque eu repito o que eu disse: para seguir Jesus, para aderir à mensagem do Cristo, requer honestidade com nós mesmos, antes de tudo, e honestidade para com o próprio Deus, honestidade para com o próprio Cristo. Então o jovem rico, ele sai fora, e a maior riqueza que o jovem rico tinha, e talvez ele nem tivesse noção, e a riqueza que alguns jovens aqui que vejo tem, que o jovem rico tinha ainda, pelo menos a priori, pelo menos de uma forma, vamos dizer assim, teórica, era a juventude, era a idade, os poucos anos de vida e provavelmente muitos anos que tinham pela frente. E aqui alguns de nós provavelmente teremos muitos anos pela frente, outros teremos menos anos pela frente, mas a gente precisa estar atento, e aí é independente da nossa idade, aos movimentos que nós vamos fazer nesses anos que nos restam enquanto encarnados. O que é que vai nos mover enquanto encarnados? Porque certamente a lei de causa e efeito vai estar agindo, e tudo que nós plantarmos, tudo que nós semearmos, nós vamos colher, seja para o bem,
seja para o mal, seja nos movendo para o bem, seja nos movendo para o mal. Então a gente precisa estar refletindo o tempo todo sobre os movimentos que estamos fazendo na nossa vida, porque tenho certeza, posso falar por mim, de mim, eu colho muito abacaxi, que eu planto, bem que abacaxi é uma fruta deliciosa, né? Mas eu chupo muito limão que eu plantei lá atrás. A maioria dos limões que eu chupo hoje foi eu mesmo que plantei lá atrás. Não foi ninguém que plantou para mim. Foram movimentos equivocados que eu fiz, movimentos equivocados e que hoje, anos depois, me custam. E isso certamente deve acontecer na vida de vocês em graus diferentes. Mas como eu disse, o futuro não, o passado não existe mais. O presente agora, esse é o momento que nós temos para viver e para dar os movimentos certos, para que não daqui a mais alguns anos tá a gente batendo na cabeça de novo, chorando leite derramado de novo, se lamentando de novo pelos movimentos equivocados que a gente está fazendo agora. Então a primeira reflexão é para o agora, para hoje, analisando as nossas vidas hoje, quais as besteiras que eu estou fazendo, né? Quais as porcarias que eu estou fazendo, quais os movimentos errados que eu estou fazendo, como eu estou fazendo uso dessa minha vida, dessa minha existência, desse corpo. Emmanuel chama o nosso corpo de oficina da alma. Oficina da alma. E olha só que interessante, um exemplo básico: nosso corpo. Nosso corpo, por exemplo, se eu comer açúcar demais, eu vou virar diabético, se eu enfiar a cara no açúcar. Isso é um exemplo básico, trivial, ordinário, né, de um movimento que eu posso estar fazendo errado e que eu vou colher lá na frente. E que eu sou responsável por esse corpo, porque foi uma ferramenta que Deus me deu para essa existência, para que eu planifique essa existência da encarnação. Então eu tenho que cuidar desse corpo. E eu estou falando como exemplo um movimento simples, que a gente tem que cuidar desse corpo, porque nós vamos sofrer. E aos que estão sofrendo, porque sobre esse orbe terrestre, sobre essa terrinha que a gente anda, não existe uma alma sequer que não tenha algum tipo de sofrimento, que não tenha algum tipo de dor. Todos sofremos. Mas Emmanuel também nos diz que o sofrimento é uma oportunidade para uma entrevista com Deus. Então olha só, eu não quero me mover errado para que lá na frente eu colha a consequência, o causa e efeito, que é uma lei infalível, me traga coisas ruins. Mas também, se eu estou lidando com sofrimento agora, se eu estou sofrendo, tendo uma grande dor agora, uma grande dificuldade agora, esse sofrimento é uma oportunidade para essa entrevista com Deus. É uma oportunidade para a gente reconhecer. Porque para a gente se reconhecer limitado, para a gente se reconhecer falho, para a gente se reconhecer que faz besteira, para a gente reconhecer que não sabe de nada, para a gente reconhecer que a gente precisa de Deus, para a gente reconhecer que a gente precisa do Cristo, que a gente precisa orar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa de passe, é necessário. Resumindo, para aderir ao Cristo, a gente precisa de muita humildade. E é essa humildade, eu não estou falando no sentido da gente se diminuir, não. Eu estou falando no sentido de nos reconhecermos falhos. A codificação nos fala que nós somos espíritos ainda movidos pelo egoísmo. Então, se todos nesse orbe são movidos pelo egoísmo, então é por isso que o mundo está do jeito que está. E aí o primeiro passo é a gente ter a humildade para reconhecer que a gente precisa mudar. Porque senão a gente não vai parar de sofrer. E aí a humanidade não vai parar de sofrer.
Vamos dar uma olhadinha aqui na humanidade, no nosso quintal, como é que está? As almas sofrem. Vive-se uma corrida desenfreada em direção a lugar nenhum. A lugar nenhum. As pessoas só pensam em ter, só pensam em ostentar, só pensam em postar no Instagram, em ter mais likes, em ter mais compartilhamentos, em monetizar, e fazem de tudo para monetizar. Isso gera nas pessoas uma angústia, porque eu vejo a vida perfeita daquelas pessoas no Instagram e eu não tenho aquela vida, e eu começo a fazer movimentos errados, e aí entra mais uma vez os movimentos errados para ter a vida daquelas pessoas, e aí eu estou disposto a fazer tudo para ter a vida daquelas pessoas, e aí a gente vê os absurdos, os mais diversos absurdos que as pessoas são capazes de fazer e postar na internet só para ter like. E eu estou falando aqui só um aspecto, né? Existe uma corrida desenfreada. Nós temos ainda um continente nesse nosso planeta em fome. E não é fome, eu não tive tempo de jantar, ontem eu trabalhei tanto que nem tive tempo de almoçar. Não é esse tipo de fome, não. É fome de não ter o que comer mesmo. Vários dias. Um continente inteiro. E já fazem 2000 anos que Jesus veio na Terra. Então, obviamente, há muito equívoco ainda na humanidade. E essa correção, essa mudança de rota, esse fazer esses movimentos certos, começa em nós. Começa no interior de cada um de nós. O que a gente deseja, o que a gente busca, o que colocamos na nossa mente. Porque, olha, se alguém aqui, se a gente observar as residências, cerca elétrica, o muro 2 metros, no mínimo. Aí se passar pela cerca elétrica e pelo muro alto, aí tem 2 cachorros, 3. Aí se passar pelo cachorro, aí tem grade. Aí se passar pela grade, aí vai ter um sensor de presença. Se passar pelo sensor de presença, ainda tem um sensor na porta, né? A nossa casa material, a gente bota toda a segurança, mas a nossa casa mental é escancarada. A gente deixa entrar tudo na nossa mente, absolutamente tudo. E o pensamento gera vida. O que a gente pensa gera. O que a gente pensa se materializa. As nossas ações, primeiro a gente pensa, mesmo que conscientemente a gente pensa para poder fazer. É por isso que eu citei lá no comecinho, mas Paulo fala, a transformação se dá pela renovação do entendimento. Eu venho aqui, eu leio um livro, eu entendo, esse entendimento me faz compreender as coisas de uma maneira diferente. Compreendendo essas coisas de uma maneira diferente, meus pensamentos começam a mudar e eu começo a agir de uma forma diferente. Então, esse pensamento que gera vida. O Espírito Dias da Cruz diz o seguinte, que o pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Então nós materializamos o que pensamos. A nossa vida, nós somos o que pensamos. O nosso exterior é consequência do que pensamos. O que falamos é consequência do que pensamos. A minha ação em relação a ela é consequência do que eu penso, da forma que eu penso, a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu vejo a política, a forma que eu vejo a religião, a forma que eu vejo a economia, a forma que eu vejo meu irmão, a forma que eu vejo tudo, está nos meus pensamentos. E nós precisamos seriamente
e eu me incluo, obviamente, né, ter uma seletividade maior no que a gente deixa entrar na nossa mente, no que a gente deixa, no que as pessoas falam e deixa essas pessoas formarem conceitos na nossa cabeça. Veja os influenciadores digitais, por exemplo, o tanto de besteira que esse povo fala e as pessoas seguem. Os formadores de opinião hoje em dia, cada absurdo, cada coisa contra o Evangelho de Jesus, e a gente segue essas pessoas. Por isso que fazemos movimentos equivocados, por isso que não deixamos de fazer movimentos errados, porque não somos seletivos, não cuidamos da nossa casa mental, não filtramos, não analisamos o que vem na nossa cabecinha, o que quer entrar na nossa mente, o que é que a sociedade quer impor na nossa mente. Aí a gente fica igual o Tiago fala na sua carta, a gente é igual a onda levada igual às ondas do mar, né? Essa reflexão do que está gerando movimento na nossa vida é importantíssima. O pensamento é vida em profusão, uma vez que a energia que dele promana é capaz de influenciar e direcionar não apenas a nossa própria existência, mas também a daqueles ao nosso redor. E os conceitos que a gente coloca dentro da nossa casa, os conceitos que a gente coloca para os nossos filhos, para nossa esposa, para nossos pais, que influencia nós enquanto espíritas, seguidores de Jesus. O que é que a gente está influenciando por aí? Escorregar, cometer um erro, um equívoco, outro, isso aí a gente não vai deixar de cometer, mas a gente se preocupa com o movimento que a gente gera na vida das pessoas. O tipo de pai que eu sou gera determinado movimento em meu filho, o tipo de esposo que eu sou gera determinado movimento em minha esposa, o tipo de filho que eu sou gera determinado movimento, né, no meu pai. Ou seja, nós também somos influenciadores do movimento dos outros, em graus diferentes, mas tudo. Então a primeira reflexão, poxa, eu estou me movimentando guiado, é igual Maria vai com as outras, ou eu tenho já o Evangelho de Jesus, ou a mensagem do Espírito, a codificação, já me faz, eita, peraí, não, isso aqui está errado, já despertou em mim um senso crítico, não, isso aqui não pode ser assim, isso aqui eu não posso falar assim, isso aqui eu não posso fazer assim, isso aqui eu não posso agir assim, eu não posso me mover dessa forma, porque isso está escancaradamente contra o Evangelho, isso aqui está escancaradamente contra Jesus. E essa ansiedade, né, que a gente vive, essa inveja que surge no coração da gente por ver tantas coisas aí que parecem ideais e que na verdade, né, não são, não é real. E a gente está correndo atrás, né, dessa corrida, como eu falei, dessa corrida em direção ao nada. E aí a gente diz, não, peraí, poxa, depois de tanto tempo de espiritismo, Marcos quase conheceu Kardec, foi Marcos. Depois de tanto tempo de espiritismo, né, eu ainda estou agindo assim, 19 MIEPs seguidos. Então a gente tem que estar o tempo todo, Senhor, o que é que está movendo a minha vida? O que é que me move? Essa mensagem com sinceridade que eu aderi, eu estou permitindo realmente que ela faça essa transformação na minha vida? Não, o espírita não pode ser preconceituoso. O espírita não pode jamais comungar com qualquer tipo de preconceito. Contra a mulher, por exemplo, a gente vê o número elevadíssimo de agressões contra a mulher, feminicídio, né? um machismo aí que ressurge na nossa sociedade, preconceito sexual, xenofobia, preconceito social, preconceito de cor. E nós espíritas entendemos que na verdade nós somos espíritos. Como é que o espírita tem preconceito de cor?
Porque muitos movimentos na nossa sociedade nos levam para essas águas que eu citei, todas elas, todos esses tipos de violência, pena de morte, matar, tudo isso é contra o Evangelho. Tortura, aborto, tudo isso é contra o Evangelho. Nós não podemos, enquanto espíritas, ser passivos, pelo menos na nossa existência, em relação a essas coisas. Essas coisas não podem me mover. Eu sou espírita, mas... Então nós nos julgamos superiores, né? Então eu pego o meu imposto, que é tirado do suor do meu trabalho, e eu deixo que o Estado tire o meu imposto, e o Estado pode matar, mate. Eu sou melhor do que ele, pode matar. Então são muitas marés, são muitas coisas, muitas influências que querem nos levar para movimentos equivocados, né? E aí entra aborto, entra todas as outras coisas que eu falei, violência contra a mulher, tudo que eu já falei. Então é bom a gente ter esse senso crítico e cuidado nos movimentos que estamos tendo. Para concluir, né, eu trago um pequeno trecho da Revista Espírita de 1858, e você verá como é atual. 1858, viu, Marcos? Não é da sua época não, é mais para lá. Mas eu vou ler aqui para a gente concluir, tá bom, pessoal? Se seu espírito está inquieto, sua felicidade terrestre está no auge, ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante, seu coração está destroçado, sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo em todos os instantes de sua miserável existência uma serpente que ele reaquece, que lhe sugere sem cessar os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? Terei essa volúpia, essa felicidade? E se debate sobre sua impotência, vítima dos horríveis suplícios da inveja. E conclui: fazei da vossa felicidade, e aqui é a dica da Revista Espírita, fazei da vossa felicidade e vosso tesouro sobre a terra as obras da caridade e da submissão, as únicas que devem contribuir para seres admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão vossa verdadeira alegria e vossa felicidade eterna. A inveja é uma das mais feias e das mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males. Então, meus amigos, que possamos refletir sobre como estamos nos movendo hoje, né? E que esses movimentos de hoje possam produzir na nossa vida frutos 100 por 1. Que o Senhor abençoe a todos nós, hoje e sempre, assim seja. Nós só temos a agradecer pelas suas reflexões, Ítalo Barreto, não esqueci mais o nome. Espero que você volte outras vezes. E pensando em tudo que você falou, é preciso que nós realmente façamos uma reflexão, porque ele foi muito bem intuído, foi muito... Amei sua conversa, amei, adorei. Eu peço que as pessoas compartilhem as nossas redes sociais, e nesse caso, realmente é necessário que dê um like, porque eu daria 1000 se eu estivesse lá assistindo. Muito obrigado. Esteja sempre conosco, não demore, foi 2018, não espere 2028, volte antes. Mas eu estou dizendo, volte antes para eu não esquecer o seu nome.
Muito obrigada. Eu fiquei emocionada, estou tocada com as suas reflexões. E faço só uma observação. Gente, espíritas, que foi citado aqui, são também os cristãos. Cristãos é a mesma coisa, cristãos e espírita. Então, povo, vamos à frente, vamos avante, mudemos os nossos pensamentos. Se esquecer, coloca de novo lá para assistir novamente essa palestra e esta palavra que foi dita aqui, as reflexões, e a gente lembra tudo de novo.